Olá, sejam então de novo bem-vindos e mais uma vez obrigada pela vossa participação. Iniciaremos esta segunda parte com a mesa 2, intitulada Olhar Sem Género. Em primeiro lugar, será dada a conhecer a realidade da colposcopia no nosso hospital, apresentada pela enfermeira Margarida Oliveira, que exerce funções há 21 anos e que se encontra desde 2008 na unidade de colposcopia, esteroscopia e laser da consulta externa. E a doutora Ruth Branco, experiente em colposcopia, médica interna do 6º ano de ginecologia e obstetrícia. De seguida, a doutora Ana Aroso, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, é vice-presidente da Direção Nacional da Associação para o Planeamento da Família, presidente da Direção da Delegação Regional do Norte e atualmente desempenha funções no Hospital Lusíadas Porto, irá abordar o HPV, o vírus do papiloma humano, no homem. Para terminar esta mesa, a enfermeira Catarina Ribeiro, pós-graduada em Educação Sexual e Counseling Sexual, enfermeira há 15 anos no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Coimbra, no Serviço de Radioterapia e Braquiterapia, integrante do Workgroup de Oncossexologia da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa e reconhecida por ser detentora da página Saúde no Feminino, onde aborda temas como a saúde íntima feminina, irá elucidar-nos sobre o tema sexologia na doença oncológica. Passo então a palavra à enfermeira Margarida e à doutora Ruth Branco. Bom dia, não sei se me conseguem ouvir. Sim, perfeitamente. A apresentação também já está a decorrer? Conseguem ver a apresentação? Sim, conseguimos. Okay. Muito bom dia, o meu nome é Ruth Branco, conforme já fui apresentada, sou interna de formação específica de ginecologia e obstetrícia do Hospital Amadora Sintra e conjuntamente com a enfermeira Margarida queremos agradecer o convite para participação no webinar Outubro Rosa. Aquilo que vos queremos apresentar é um bocadinho a realidade da nossa unidade de colposcopia e também dar-vos aqui algumas noções importantes, nomeadamente os principais motivos de referenciação à nossa unidade, dar-vos a conhecer um bocadinho dos nossos números em termos estatísticos do que nós fazemos e, por outro lado, elucidar a nossa atividade com recurso a um caso clínico. Sabemos que o cancro do colo do útero é uma neoplasia do trato genital inferior e que é responsável pela segunda causa de morte entre mulheres na Europa. Sabemos que o principal fator etiológico para o cancro do colo do útero é, sem dúvida, a infecção do HPV de alto risco oncogénico. Sabemos que existem muitos tipos de HPV, já foram identificados cerca de 200 tipos, mas destes 200, apenas 100 são capazes de provocar infecções no homem. Contudo, destes 45 tipos de HPV são responsáveis pelas infecções na região anogenital. Por outro lado, para além da infecção HPV, aquilo que sabemos é que a infecção tem que estar presente durante algum tempo na região do colo e da região da vagina, para que efetivamente se consiga desenvolver um cancro do colo. E para isso vão estar presentes outros tipos de cofatores que vão permitir esta permanência do vírus nesta localização. E esses cofatores poderão ser cofatores relacionados com o hospedeiro, nomeadamente o seu sistema imunitário, fatores hormonais ou fatores genéticos, mas também cofatores externos, nomeadamente o tabaco. Sabemos que é um dos principais responsáveis por não conseguirmos eliminar o HPV desta região. Para além disso, a existência de inúmeros parceiros sexuais e a presença de outras doenças sexualmente transmissíveis também vão fazer perpetuar a infecção. Sabemos que o vírus do HPV vai levar a uma alteração do epitélio destas mucosas, levando à formação de lesões pré-malignas. Estas lesões pré-malignas poderão ser de diferentes tipos. Temos lesões inicialmente de baixo grau. Sabemos que as mulheres jovens, entre os 15 e os 34 anos, em cerca de 65%, se tiverem um sistema imunitário ativo, conseguem eliminar por si só estas infecções de HPV. Contudo, quando não existe esta ação do nosso sistema imunitário, estas lesões acabam mesmo por persistir e poderem progredir para lesões de alto grau.
Por sua vez, as lesões de alto grau, em cerca de 40% dos casos, acabam mesmo para evoluir para os cancros. Já sabemos então quais é que são os fatores de risco, temos que pensar como é que os vamos poder prevenir. E em primeiro lugar temos que pensar na prevenção primária. E essa conseguimos muito à custa do processo de vacinação que atualmente temos implementado no nosso país. Sabemos que as nossas raparigas já são vacinadas desde muito cedo com esta inoculação contra o HPV e inclusive a partir deste ano os próprios rapazes já começam a ser também eles vacinados. Para além da vacinação, a utilização do preservativo, sem dúvida, deve ser sempre incutido. Como prevenção secundária, temos aqui o rastreio do câncer do colo. Por um lado, este poderá ser feito com recurso à realização da citologia a cada 3 anos, mas por outro lado já vamos tendo no nosso arsenal de rastreio testes cada vez mais específicos, nomeadamente o teste de HPV, atualmente já utilizado em muitas unidades de saúde de cuidados primários, aí que deve ser realizado a cada 5 anos. Na ligação de internet aqui do hospital, estamos a tentar entrar. Posso continuar? Doutora Ruth? Posso continuar? Nós deixámos de vos ouvir, creio que há algum problema com a internet. Nós aparecemos ligados. Ficámos em que zona? Posso voltar a partilhar a apresentação? Mas estamos a ouvir bem. Sim. E veja lá agora se já consegue. Já aparece de novo. Sim, estamos a ver a apresentação. Já fiz. Veja. E ficaram ouviram até que parte? Conseguem-me ouvir? Eu ouvi tudo. Pronto. Ficaram em que parte? Até que momento é que conseguiram acompanhar a apresentação? Doutora Ruth, eu peço desculpa, que a moderadora da mesa, a Rita, caiu e por esse motivo nós não vos conseguimos ouvir, porque a nossa ligação estava a partir do computador dela. Pedimos desculpa a todos, pode prosseguir onde tinha ficado. Obrigada. Então, começando então a falar um bocadinho da nossa unidade de colposcopia. A nossa unidade faz parte integrante do serviço de ginecologia, em que foram definidos todos os circuitos necessários da doente, havendo aqui uma organização do serviço de ginecologia para a própria unidade de colposcopia. A unidade é constituída por um coordenador e por médicos, o número de médicos necessários para a realização dos exames, de forma a que consigamos dar resposta em tempo necessário e útil para a realização dos diferentes tipos de exames, de acordo com o motivo de referenciação. Temos também enfermeiros dedicados que são integrados na unidade, que têm formação específica e, sem dúvida, participam de uma forma muito ativa na nossa unidade e, não menos importante, auxiliares também eles dedicados e que conseguem ter conhecimento de todo o circuito das utentes na unidade. A nossa unidade é composta por uma sala equipada, temos uma marquesa adequada, temos também material colposcópio sem dúvida fundamental, temos material do laser, temos material de eletrocoagulação para a realização dos tratamentos, mas também material instrumental cirúrgico, os solutos para a realização da colposcopia que vos irei apresentar mais à frente, bem como material de colheita quer de citologia, quer de biópsias. Para além disso, dispomos também de um registro informático dos exames que estamos a realizar, mas também, não menos importante, um registro fotográfico dos mesmos exames, porque só assim conseguimos ir fazendo o follow-up adequado das nossas utentes. Dispomos ainda da informação verbal e também informação escrita para as nossas utentes e os consentimentos informados quando da realização dos tratamentos.
A nossa unidade de colposcopia é dotada de protocolos próprios, baseado nas guidelines mais recentes, e as utentes chegam à nossa unidade através do rastreio oportunístico que é realizado nas unidades de saúde primárias e também por consultórios de médicos privados que estejam na nossa área de influência. As utentes são seguidas na nossa unidade e, no momento da alta, vão referenciadas de novo às unidades de cuidados de saúde primária. Quando estamos perante diagnósticos oncológicos, referenciamos então as nossas utentes à unidade de ginecologia oncológica do nosso hospital. E quais é que são os motivos de referenciação à nossa unidade? São, portanto, eles a citologia cervical anómala, podendo ser lesões de baixo grau, de alto grau, ou estas lesões inespecíficas de ascos, quando estamos perante também um HPV positivo. Ou então, quando temos por si só a presença de testes HPV positivos para os tipos 16 e 18, que sabemos que são os tipos mais oncogénicos. Quando também é realizada um exame ginecológico, em que verificamos que existe uma lesão macroscópica do colo, também é motivo de referenciação à unidade. E o que é isto da colposcopia? A colposcopia é uma técnica baseada na exploração amplificada dos epitélios do colo do útero, da vagina e da vulva, cujo objetivo é diagnosticarmos quer as lesões invasivas, quer as lesões precursoras do cancro. Para fazermos uma colposcopia, devemos então deitar a nossa doente na sua posição de decúbito dorsal, na marquesa, devemos fazer a aplicação do especulo e depois começamos sempre por fazer uma aplicação de soro fisiológico com o objetivo de remover o muco que esteja no colo do útero e da vagina. A posteriori, fazemos a aplicação do filtro verde, cujo objetivo será a identificação dos vasos atípicos que muitas vezes não são visíveis a olho nu e depois então fazemos a aplicação dos dois solutos que utilizamos na colposcopia. O primeiro soluto a aplicar é a aplicação do ácido acético, que o que vai promover é uma coagulação das proteínas intercelulares, que vão, por sua vez, gerar uma lesão acetobranca. Esta lesão acetobranca que vai ser quanto mais intensa, quanto maior a gravidade da lesão pré-maligna que estamos a constatar. Por outro lado, a seguir, vamos aplicar então o Lugol. O Lugol vai ter as suas propriedades glicofílicas, são utilizadas com o objetivo de identificar os epitélios. Se por um lado o epitélio pavimentoso celular tem muito glicogênio, é capaz de captar o Lugol e desta feita vai adquirir a coloração acastanhada que estamos a ver na fotografia. Por outro lado, quando estamos presente lesões pré-malignas, e também no epitélio endocervical glandular, aquilo que temos é um epitélio desprovido de glicogênio. E por este motivo o Lugol não é captado e vai adquirir a coloração amarelo mostarda que está na figura. Então, já falámos aqui da parte técnica e como os estudantes nos chegam, mas a colposcopia, o exame para profissionais e para utentes é subejamente diferente. Para nós, enquanto profissionais, vamos receber uma mulher que nós vamos cuidar na sua individualidade, que lhe terá uma lesão do trato genital inferior, normalmente por citologias anómalas, lesões do colo, da vulva, da vagina, e que será cuidada segundo os melhores protocolos da unidade e com base nas guidelines internacionais. No entanto, para as utentes que nos chegam, normalmente isto é uma primeira vez e esta é a visão que elas têm, ou seja, é um bicho de 7 cabeças pelo medo do desconhecido e pelo facto de ser a primeira vez estão a fazer esta tipologia de exame. Por outro lado, vêm já com a carga de uma citologia anómala ou de medo no diagnóstico, sabem muitas vezes que é provocado pelo vírus do HPV, que associam nomeadamente ao cancro do colo do útero, e só de ouvir isto já é gerador de grande ansiedade. Sabem muitas vezes também que é pelo contacto sexual, o que também temos que desmistificar, uma vez que o HPV é um vírus que está na população sexualmente ativa em 80% a 90% dos casos e que depois, como a doutora já explicou, pode ser eliminado pelo organismo. Portanto, não tem a ver com promiscuidade, tem a ver com a presença do vírus na comunidade. E têm sempre medo do diagnóstico ou da lesão do colo que poderá ser encontrada. Então, cabe-nos a nós, enquanto equipa multidisciplinar, além da realização da técnica, da organização da unidade e do procedimento em si, humanizar o procedimento. Conseguimos, através da apresentação da equipa, fazer com que a utente se sinta mais acolhida. Devemos sempre escolher e valorizar a sua história ginecológica e a sua história de vida, que também nos vai ajudar a conseguir que colabore melhor connosco se soubermos a história de vida que traz na sua bagagem.
Garantir sempre que a sua privacidade estará cautelada, uma vez que é um exame com uma exposição física e psicológica muito abrangente, e explicarmos passo a passo o procedimento. Devemos desmistificar o exame ginecológico. Não é um exame, a colposcopia não é um exame muito invasivo, não é muito diferente do exame ginecológico, implica efetivamente a colocação do espéculo, mas é minimamente doloroso. E se a pessoa tiver a colaborar o menos contraída possível, porque descontraída é muito complicado, mas ajudará sempre no procedimento em si. Garantimos assim que a utente se sente acompanhada, vamos transmitir confiança e todos estes passos, todas estas explicações e toda esta harmonização do procedimento vai fazer com que a utente se sinta mais segura. Após cada colposcopia é muito importante que se realizem os ensinos para que a pessoa não se sinta surpreendida com eventuais acontecimentos. A colposcopia implica sempre que existe um corrimento acastanhado ou ensanguentado por algum tempo. Em caso de realização de biópsia, e friso que as biópsias não são normalmente dolorosas porque o colo do útero não tem inervação que permita captar a sensação de dor. No caso da realização de biópsia, a utente não deve ter relações, colocar tampões nem fazer banhos de imersão durante 3 a 5 dias. E damos também o suporte escrito para que a pessoa possa, apesar de ser feito o ensino oral, reiterar a informação que lhe demos ou esclarecer alguma dúvida. E estes folhetos também têm incluídos os nossos números de telefone da unidade para onde podem sempre ligar. E depois vem outro aviso, após a colposcopia, o que é que lá vem? Temos que dar os vários caminhos para que a mulher se sinta acompanhada e apoiada durante este processo. Uma coisa que é garantida na unidade é que a utente vai sempre receber uma carta para voltar à nossa unidade e damos um tempo clínico. O médico estipula se virá num próximo mês, a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, garantindo que, se é realizada uma biópsia, todos os exames colhidos, todos os resultados são vistos e esta marcação pode ser alterada mediante um resultado que não se esteja à espera. Portanto, há uma garantia que, mesmo depois de elas saírem daqui, nós fazemos um acompanhamento da situação. E este acompanhamento pode levar a uma vigilância, como a doutora já explicou, ou então a esta tipologia de tratamentos que estão todos eles disponíveis na unidade. Nomeadamente a conização, que é uma técnica excisional, portanto, retira-se parte da lesão, ou melhor, retira-se a lesão que normalmente está entre o exocolo e o endocolo, ou seja, na zona de transformação, e pode ser realizada com asa diatérmica, a agulha diatérmica ou com laser. O laser é um tratamento destrutivo, a não ser que seja na conização, e é um tratamento destrutivo de lesões do colo, vagina ou vulva. E também temos disponível a criocoagulação, que é maioritariamente utilizada nos ectrópianos para fazer o tratamento do colo e dos sintomas do ectrópiano. Também para toda esta tipologia de ensinos temos os folhetos informativos, portanto o nosso suporte escrito em que a utente vai levar consigo e tem sempre hipótese de esclarecimento das dúvidas e o nosso contacto telefónico. Além disto, fazemos sempre uma teleconsulta de follow-up após o tratamento, que está instituído há mais de 10 anos na unidade, mas que só tem registro propriamente dito, só temos números propriamente ditos a partir de 2020, à altura em que no Covid conseguimos mesmo ter direito a uma teleconsulta e registro informático. Então, o que é que nós fazemos? No momento que a doente está a sair, fazemos o agendamento, qual é o dia que lhe vamos telefonar. E normalmente será uma semana após o tratamento, o primeiro telefonema, e o segundo telefonema um mês após o tratamento. Isto porque os tratamentos, normalmente, os cuidados têm que ser mantidos durante 3 semanas. E o que é que nós vamos falar com a utente? Especificamente das queixas ou sintomatologias que elas tenham, reforçar os ensinos, porque muitas vezes as queixas têm a ver com os ensinos, ou porque não cimentaram bem o tempo de perdas de sangue, ou porque têm algum tipo de queixas sobre corrimento ou assim, esclarecemos as dúvidas e, se necessário, então, realizamos encaminhamento para o médico, seja para o serviço de urgência, seja com uma consulta mais breve na nossa unidade. Conforme já foi transmitido, quando estamos perante algum tipo de diagnóstico histológico, o acompanhamento das nossas utentes será um pouco diferente. Quando estamos perante uma lesão de baixo grau, o que está preconizado na nossa unidade é a realização da colposcopia e de um coteste que consiste na realização da citologia e do teste HPV entre 9 a 12 meses.
Quando estamos perante um resultado de coteste negativo, consideramos que os utentes têm reunidas as condições para voltar a ter alta para as unidades de saúde primárias. Quando estamos perante uma lesão de alto grau, nesses casos, então, o que é preconizado é a realização de uma colposcopia e ou coteste a 6 a 12 meses, e quando estamos perante 2 cotestes negativos, então, também é dada alta da unidade para a unidade de cuidados de saúde primários. Por outro lado, nessas unidades de saúde primários, as recomendações no momento da alta também vão variar um bocadinho de acordo com a lesão inicial que tínhamos. Quando estamos perante uma lesão de baixo grau, as utentes poderão voltar ao rastreio do cancro do colo do útero normal, que é realizado para toda a população. Já quando estamos perante uma lesão de alto grau, o que está preconizado é a realização da citologia anual durante 20 anos. Passamos então a apresentar-vos um bocadinho da nossa estatística. A nossa unidade realiza em média cerca de 2.000 colposcopias por ano. No ano de 2019 foram realizadas 2.217, já no ano de 2020 foram realizadas 1.627, muita desta diminuição motivada pela pandemia, que nos obrigou a reduzir em grande parte o número de consultas presenciais que pudemos realizar, mantendo apenas o seguimento para as doentes que apresentavam as lesões de alto grau e as que necessitavam mesmo de fazer tratamentos. Nos motivos de referenciação à unidade, verificamos neste slide que os principais motivos são as lesões de baixo grau e as lesões em específicas ascos, e o que nos salienta aqui a importância da realização do rastreio, porque efetivamente as utentes estão-nos a chegar numa fase de lesão pré-maligna ainda de baixo risco. Contudo, não menos importante, verificamos que as lesões de alto grau são efetivamente ainda uma parte muito importante da nossa atividade na unidade. Em termos de conizações, em média, são realizadas entre 110 a 120 conizações por ano. Nos anos de 2019 realizaram-se 130 e já no ano de 2020 foram mesmo realizados 140 conizações. Em termos de cancros diagnosticados na unidade, em 2019 diagnosticámos 20 cancros e no ano de 2020 diagnosticámos 7 cancros. Em termos da atividade da teleconsulta, de novembro a dezembro de 2020, que é o momento em que se começou a registrar esta atividade, foram realizadas 86 teleconsultas e de janeiro a setembro do atual ano realizámos já 362 teleconsultas. Agora passamos a apresentar o caso de uma jovem de 20 anos que apresentava na sua história uns antecedentes pessoais irrelevantes. Estávamos perante uma nulligesta com uma menarca de 12 anos e a que tinha feito a vacina do HPV, as 3 doses, após iniciar a sua vida sexual. A utente tinha sido referenciada à nossa unidade por uma citologia de alto grau. E quando chegou à nossa unidade, foi então, realizou então a colposcopia. À sua observação, identificámos um achado de grau 1, que até achávamos que era uma lesão de baixo grau, ali às 7 horas, em que víamos uma... Desculpa interrompê-la. Não a queria apressar, mas temos apenas 2 minutos para terminar, também. Mesmo terminar, está bem. Como estava a dizer, estávamos perante um diagnóstico colposcópico de uma lesão de baixo grau, contudo, quando fizemos a biópsia da lesão, esta foi mesmo sugestiva de uma lesão de alto grau. Em fevereiro de 2018 foi proposta então a realização da conização da lesão, cujo diagnóstico histológico confirmou então tratar-se de uma lesão de alto grau com margens livres. Cerca de 11 meses após o tratamento, a utente regressa à nossa unidade, é realizada uma nova colposcopia, desta feita já compatível com achados colposcópicos normais. Fizemos o primeiro coteste, que veio ele negativo, e em fevereiro de 2020 a utente regressa, também faz nova colposcopia compatível com achados normais e faz então o segundo coteste, também ele negativo. Acabou por ter alta da nossa unidade, com a recomendação de manter a citologia anual durante 20 anos. Queremos concluir chamando a atenção de que o cancro do colo do útero é um verdadeiro problema de saúde pública e que não podemos esquecer a prevenção. E a prevenção vai passar, sem dúvida, pela vacinação e pela realização do rastreio do cancro do colo do útero. E não podemos esquecer de que prevenir é melhor para não remediar. Obrigada. Obrigada.
Obrigada, peço novamente desculpa por ter interrompido e pelo problema de informática inicial. Vamos então passar para a doutora Ana Aroso, que irá apresentar então o HPV no homem. Não sei se me estão a ouvir, não estou a conseguir entrar. Nós estamos a ouvi-la. Pronto, acho que sim, agora já conseguem ver o meu PowerPoint? Sim. Pronto, então vamos lá começar. Cumprimentos a todos, estou a gostar imenso do vosso webinar e como membro da APF e sendo esta Associação para o Planeamento da Família uma associação que pretende que toda a gente tenha de facto livres de escolhas e conscientes para a sua saúde sexual e reprodutiva, quanto mais divulgarmos os problemas relacionados com este tipo de situação, melhor conhecemos e podemos fazer escolhas. Curiosamente, eu sou obstetra e ginecologista, mas vou falar do HPV no homem e é muito importante, porque se o homem apanhar HPV, a probabilidade da mulher apanhar, com certeza que será maior, e teremos então todos os problemas que já foram aqui mencionados pelas minhas colegas, que expuseram lindamente o problema do HPV do colo do útero. De facto, o HPV é um vírus ADN, que agora está muito na moda a gente conhecer esse tipo de situações, tem de facto uma capside e é composta por duas proteínas que nos permitem reconhecê-lo. Existem cerca de 200 tipos de HPV, nem todos serão HPVs de alto risco capazes de contaminar as pessoas de uma maneira prolongada, mas essa transmissão que é feita por contacto sexual ou genital pode infectar o trato anogenital. E 40 desses HPVs podem, de facto, atingir as células das camadas basais, por onde entram através de microtraumatismos muitas vezes desencadeados pela própria relação sexual. Quando atingem essas células da camada basal, infectam essas células e acompanham o crescimento dessas células até atingirem as camadas superficiais desse epitélio. Quando atingem a superfície do epitélio, tem dois tipos de situação. Uma infecção produtiva, em que a própria célula é morta, libertando uma série de partículas virais altamente infectantes e que vão contaminar outras células, ou uma fase de infecção não produtiva, em que o ADN do vírus consegue entrar dentro do genoma da célula hospedeira. Aqui o vírus perde a capacidade de se reproduzir, mas o que consegue é causar nesta célula que invadiu uma capacidade de transformação maligna. Como disse, existem vários tipos de HPV. A Agência Internacional de Investigação para o Cancro classificou alguns vírus como sendo os vírus de alto risco. Também aqui já foi mencionado que na Europa o 16 e o 18 são aqueles que se encontram mais frequentemente nas lesões mais graves, mas existe também o HPV 6 e 11, que nós vamos encontrar com muita frequência no sexo masculino. Também é de notar que habitualmente as infecções são múltiplas e não encontramos apenas um vírus, mas 2 ou às vezes 3. No homem, então, temos uma prevalência, ou seja, a possibilidade de os jovens estarem contaminados, que ronda os 12,5% entre os 14 e os 19 anos. Os rapazes iniciam vida sexual bastante precoce em Portugal. Nos adultos jovens nós vamos encontrar uma percentagem de 48,5%, e esta prevalência vai se manter inalterada ao longo da vida, um bocadinho ao contrário daquilo que acontece na mulher, em que vamos ter uma diminuição da prevalência a partir dos 30 anos e depois um reaparecimento por volta dos 50 anos. No homem, de facto, é diferente. Esta percentagem elevada vai se manter elevada ao longo da vida, talvez por duas razões. Primeiro, porque tem uma resposta imune à infecção muito baixa. Há aqui, de facto, uma seroconversão muito menor, portanto, uma capacidade de reagir à infecção muito menor nos homens, de 7,9% versus 17,9% nas mulheres.
Também existe outro fator, que é a capacidade de terem vários parceiros ao longo da vida, especialmente nos homossexuais, o que permite um contacto com novos vírus e novas infecções. No Serviço Nacional de Saúde, numa manifestação a partir de 2019, foi dito que, de facto, 70% a 80% dos homens e das mulheres sexualmente ativos poderão, em determinada altura da vida, estar infectados pelo HPV. Portanto, damos conta aqui que o HPV é uma doença sexualmente transmissível que existe, de facto, já na comunidade. E, portanto, estas percentagens de gente com doença ativa, que rondam os 20% nas raparigas e 56% nos homens, é bastante elevada e o risco é um risco presente. Mas nós também temos que ter a noção que existem infecções por HPV cuja duração é completamente diferente. A transitória, que é aquela que é o que vamos encontrar mais vezes, permite que a pessoa infectada consiga combater esta infecção, consiga vencer esta infecção e eliminar a presença do vírus. E esse tempo médio de eliminação desta infecção, quer no homem, quer na mulher, ronda mais ou menos os 6 meses. Alguns duram, apesar de tudo, cerca de 1 ano e meio, mas a grande maioria consegue então eliminar o vírus e, portanto, passar a ser completamente sem risco de ter alguma patologia maligna. Quando, de facto, essa infecção persiste, temos então aqui mais hipótese de aparecimento de cancro, como já vimos do cancro do colo e vagina, vulva e ânus na mulher, mas aqui no homem que vamos hoje falar, cancro do ânus, pênis e orofaringe. E vamos aqui talvez especificar um bocadinho, porque não é assim uma coisa que encontramos com frequência, mas que eu gostava de mencionar. O homem não tem rastreios, portanto, a presença de HPV é muitas vezes detectada quando eles apresentam verrugas no pênis. A grande maioria dos homens não refere sintomas e então quando aparecem estas verrugas no pênis, escroto e ânus, procuram muitas vezes a consulta e são então diagnosticados com HPV. No entanto, podem aparecer infecções deste tipo na orofaringe ou em qualquer parte do corpo. A Associação Europeia de Urologia refere que este HPV tem tratamento e que muitas vezes se trata com uma autoaplicação de pomadas com imiquinol ou cinetachins em percentagens variadas, mas reparem aqui o que eu queria aqui explicar, é que esta aplicação é prolongada. É 3 vezes por semana durante 16 semanas. Mesmo a aplicação da pomada com podofilino, que é 2 vezes por dia durante 3 dias e com descanso de 4 dias da semana, se tem que prolongar por 5 semanas. E isto às vezes é importante, porque se não houver uma correta aplicação da pomada com destruição destas verrugas, elas continuam a ser infectantes e, portanto, continuam a poder transmitir a doença a outros parceiros ou até às parceiras. Existe também, quando as verrugas estão em grande quantidade, um tratamento com crioterapia ou mesmo a excisão cirúrgica destas verrugas, tipo couve-flor, muito extensas. O HPV é de facto responsável por condilomas, também por uma patologia benigna, muito frequente em crianças a seguir aos partos de mães infectadas com HPV, que se chama papilomatose respiratória recorrente, mas o que eu aqui vos queria chamar a atenção, que também já foi chamada a atenção na palestra anterior, é que ele é considerado um carcinogénio humano, ou seja, ele pode ser o fator desencadeante ou obrigatoriamente presente quando nós vamos encontrar alguns dos cancros. Ele aparece em quase todos os cancros do colo do útero, aparece em muitas lesões pré-invasivas e invasivas da região anogenital e também em alguns cancros da cabeça e do pescoço. Eu penso que aqui estarão muitas enfermeiras e médicos da parte de ginecologia que talvez não tenham tanta noção deste tipo de cancros, mas é importante chamar a atenção sobre eles. O cancro da orofaringe atinge a boca, nariz, laringe, traqueia e esófago. Claro que aqui as principais causas serão sempre o tabaco, mais de um maço por dia durante muitos anos, o álcool em excesso, mas muitos deles são causados, 78,2%, são causados pela presença do HPV
e especialmente o 16. E os sintomas também são relativamente leves e difíceis às vezes de diagnosticar. É uma dor de garganta persistente que não passa, é o aparecimento de uma tumefação cervical, um gânglio desta zona, é um tossir sangue, muitas vezes são detectados pelos estomatologistas porque encontram manchas brancas na língua ou muitas vezes recorrem ao estomatologista porque têm dificuldades em deglutir ou abrir totalmente a boca. Estes sinais são típicos e devem, de facto, conduzir o homem e a mulher a uma consulta para verificar a presença de lesões. O cancro do ânus, que é, curiosamente, muito mais frequente na mulher, e eu tive recentemente 2 casos que me alertaram para a possibilidade de estarmos com mais atenção a esta zona de transição entre a pele que reveste o ânus e a zona do reto. É um carcinoma de células escamosas, está muitas vezes habituado a doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HPV 16 e 18, e está presente em 87,6% do cancro e 75,4% das lesões ainda intraepiteliais do ânus. Os sintomas também são muito vagos, muitas vezes confundem-nos com outro tipo de patologias, nomeadamente, por exemplo, hemorroides, mas o sangue ao defecar, a dor e o prurido anal devem nos chamar a atenção para uma observação cuidadosa desta zona. Há alguns fatores de risco que nos devem também alertar por uma observação mais cuidada desta área, nomeadamente a presença de verrugas, fístulas crónicas, outras doenças venéreas, como por exemplo o linfogranuloma, áreas de leucoplasia, se de facto estes homens têm relações sexuais anais receptivos, se também são portadores de HIV e, claro, outro fator de risco que existe sempre nestas situações oncológicas, que é um tabagismo. No homem também temos o cancro do pênis. Ele é raro, atinge os homens em idades mais avançadas, depois dos 50 anos, também é mais frequente em países em vias de desenvolvimento, portanto relativamente raro na Europa, mas o HPV é responsável por 47% desses casos e mais uma vez aqui temos o HPV 16 e o HPV 18 à frente do número de casos, embora no homem também apareça o HPV 6 e 11, que nós consideramos de baixo risco, mas que se podem encontrar como fatores presentes nos cancros do pênis em 8% dos casos. A neoplasia intraepitelial do pênis, portanto, ainda uma situação muito limitada. Nós encontramos também a presença de HPV em 60% dos casos. Também aqui o 16 e o 6. Isto é relativamente raro, mas temos que procurar com atenção, especialmente se forem homens com múltiplos parceiros. No homem homossexual, há aqui uma situação mais complicada. Eles não vão beneficiar da imunidade de grupo que é atingida pela vacinação das mulheres. E, portanto, nós vamos encontrar uma prevalência da infecção anal, das lesões já pré-malignas do ânus, muito mais marcadas do que no homem heterossexual. Por exemplo, o cancro do ânus, nós vamos encontrar 40 em 100 mil de homossexuais versus 1 a 100 mil em homens heterossexuais. Portanto, atenção também a quem lida com este grupo de homens, estar mais atento e mais observador destas circunstâncias. Sendo assim, parece que esta carga de doenças causadas pelo HPV no homem é relevante, já devíamos ter de facto tido mais estudos e estudar mais este grupo. No entanto, não há rastreios implementados. Nós não temos citologias de Papa Nicolau, nem colposcopias no homem propostas como rotinas, isso não existe, e, portanto, é muito baseada na história clínica que vamos detectá-los e é, portanto, importante percebermos que as mudanças de comportamento na esfera sexual que têm surgido ultimamente com múltiplos parceiros, às vezes em jovens adolescentes, inícios de atividade homossexual, que depois podem, de facto, ou não manter-se em homossexuais, vão permitir que este tipo de infecções se mantenha entre os homens com um alto nível de prevalência.
Precisamos de estudar mais este grupo, mas já sabemos que alguns estudos com a vacina quadrivalente mostravam uma alta eficácia na redução da incidência desta infecção anogenital nos estudos que foram feitos entre os homens dos 16 aos 26 anos. Daí que, de facto, se proponha sempre, e agora já a nível europeu, que haja uma prevenção primária com a utilização sistemática do preservativo para diminuir o risco de infecção, seja esta ou outras doenças sexualmente transmissíveis, que haja de facto uma maior incisão de avaliar o risco da necessidade de uma circuncisão, porque é na zona balano-prepucial que este vírus tem tendência a acumular-se e a ser mais agressivo, e de facto pensarmos na vacinação do homem. Ainda não foi muito divulgado e fala-se muito pouco disto, mas a recomendação tem que existir e temos que ser nós que de facto temos que pensar nela e perceber que aqui os custos-benefícios com a prevenção de uma série de doenças que ficam muitíssimo caras, quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer ao próprio homem no sentido de perturbação da sua vida, do dia a dia, que têm que de facto ser pensadas. A Agência Europeia do Medicamento recomenda que os rapazes e raparigas sejam vacinados com a vacina nonavalente, portanto com a 9, contra 9 tipos de vírus de alto risco. Essa vacina não é infecciosa, portanto não estamos a transmitir nenhum vírus a esta gente jovem, e essa vacina deve ser dada na região deltoide de uma forma intramuscular. As recomendações são que quer rapazes, quer raparigas sejam vacinados entre os 9 e os 14 anos com 2 doses com 6 meses de intervalo, e se a segunda dose for dada antes do 5º mês, deve-se fazer também a terceira dose. Em jovens com mais de 15 anos é recomendada as 3 doses, dadas durante um ano, mas preferencialmente dentro do esquema dos 0, 2 e 6 meses. A EMA também diz que indivíduos que eventualmente já tenham sido vacinados com a Gardasil 4 podem eventualmente receber 3 doses de Gardasil 9, portanto podemos melhorar aqui a vacinação desta gente jovem. Ela só praticamente deve ser adiada se houver uma situação de doença febril grave no momento em que é chamado, e que também temos que perceber que temos muito mais vantagens que essa vacina seja dada antes do início da atividade sexual, porque ela é profilática e não tem efeito sobre a doença já causada pelo HPV. As ocorrências de reações anafiláticas são extremamente raras. Na gente jovem, muitas vezes acontece aquele síndrome de síncope associado a distúrbios visuais, alguns movimentos tónicos e clónicos, que nós referimos que estão associados à sensação da picada da agulha, não é? Na gente jovem que desmaia com mais frequência, por isso devem ser mantidos sob observação durante cerca de 15 minutos e, como todas as vacinas, localmente podem ter algum eritema e aparecer alguma fadiga e febrícula. Em Portugal, a entrada no Programa Nacional de Vacinação passou praticamente despercebido porque ocorreu em outubro do ano passado, em plena pandemia, mas o Programa Nacional de Vacinação diz que todos os rapazes nascidos a partir de 2009 devem ser incluídos no Programa de Vacinação Gratuita, portanto, aos 10 anos. E as Sociedades Portuguesas de Infecciologia Pediátrica e a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomendam que todos os adolescentes do sexo masculino devem estar vacinados e, portanto, se não forem incluídos neste Programa Nacional de Vacinação, tal como aconteceu com as raparigas que foi feita uma certa repescagem depois da introdução no Programa Nacional de Vacinação, devem tentar ser vacinados e não entrar na vida adulta sem, de facto, estarem protegidos contra estas infecções do HPV. Cabe-nos a nós, profissionais de saúde, pais de rapazes, enfim, divulgar esta importância de que os homens, os rapazes, devem também beneficiar da vacinação contra o HPV. Eu estou disponível para perguntas depois no intervalo e, para já, acabaria então a minha comunicação agora. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Ana. As perguntas colocaremos então no final desta mesa.
Vamos então passar à enfermeira Catarina Ribeiro, que irá dar-nos a conhecer a sexologia na doença oncológica. Estão a ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim, sim, conseguimos. Então, tentar partilhar a tela. Conseguem ver? Ainda não. Já conseguem visualizar? Não. E agora? Também não. Clicou na partilha de ecrã? Só um bocadinho. Penso que sim, mas não estou. Já estão a conseguir agora? Não, ainda não. Ora, estou a selecionar ecrã inteiro. Não. Sim, e agora seleciona a apresentação PowerPoint. Já vamos ver. Conseguem ver? Está a carregar neste momento. Sim, já conseguimos ver o seu ecrã. E já conseguem ver o primeiro slide? Não, agora tem que abrir o PowerPoint. Já está aberto. Vou tentar novamente. Se calhar pode ser um pequeno atraso. Portanto, eu já tenho o primeiro slide a decorrer. Nada? Nós estamos com um pequeno atraso, provavelmente devido à internet. Ok, então aguarda um bocadinho. Sim, sim, por favor. Se quiser pode começar a apresentar a somática, enquanto aqui carrega o PowerPoint. Ok, pronto, eu tenho já no meu ecrã de correr a apresentação, assim que vocês conseguirem ver avisem para eu continuar, está bem? Sim, obrigada. Ora, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para participar neste webinar, que tem sido super interessante. Desta forma, finalmente consegue-se falar de um tema que ainda há muito preconceito e que muitas vezes fica para segundo plano, que é falar em sexologia perante uma doença oncológica. É um tema que tem ficado muito na sombra, mas felizmente cada vez mais tem havido um maior interesse em trazer este tema a descoberto, pois cada vez mais os nossos doentes têm uma sobrevida mais longa e a importância que dão à sua qualidade de vida é cada vez maior. E claro, sem dúvida a sexologia faz parte dessa qualidade de vida, por isso não a podemos descurar. Já conseguem ver? Não, ainda não. Nós estamos a tentar carregar a sua apresentação e assim depois pode assumir o controle. Ok, então saio da minha apresentação, se calhar é melhor. Por favor. Ok, eu parei então a minha apresentação. Okay. Vamos projetar neste momento. Consegue ver a apresentação? Consigo. Deixa-me ver se... Vocês conseguem ver o primeiro slide? Sim, sim, conseguimos. Agora sim, agora sim. Pronto, digam-me se conseguem ver o seguinte, que é uma definição da OMS. Conseguem ver? Sim, sim, perfeitamente. É? Ok, sim. ótimo. Sim, agora, obrigada. Pronto, então a ver se desta vez a gente já consegue. Ora, antes de falarmos de homossexologia, eu acho que é importante falarmos um bocadinho do conceito de sexualidade, e nada melhor que uma definição da OMS para todos entendermos. A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados.
é ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa vida física e mental. E como é que está o nosso panorama em Portugal? Vocês conseguem ver este slide? Ninguém me está a dar feedback? Conseguem ver? Ok. Só para ter certeza que me estão a acompanhar. Ora, em Portugal temos boas notícias na área da sexualidade e para os mais distraídos venho-vos lembrar que no dia 4 de setembro foi o Dia da Saúde Sexual, onde Portugal foi o primeiro país no mundo a instituir de forma oficial este dia, reconhecendo desta forma os direitos sexuais e a saúde sexual como verdadeiros direitos humanos. Ora, se o nosso país deu este passo tão importante, certamente nenhum de nós quer agora dar um passo atrás, não é? Ora, e o que é afinal a oncossexologia? A oncossexologia estuda a relação entre cancro e sexualidade. Procura encontrar soluções clínicas para todas as patologias que condicionam a vivência de uma sexualidade plena. Patologias estas que podem influenciar a nível físico, psíquico e social, provocando muitas vezes danos a nível da função sexual, do estado emocional e o relacionamento do casal que nunca podemos descurar. Ora, mitos sobre a sexualidade. Todos nós temos mitos e alguns preconceitos em torno deste tema. E, por exemplo, um dos mitos que muita gente acredita é que os indivíduos doentes não têm desejo sexual. Ou que o doente está preocupado apenas com a sua sobrevivência. Ou que o doente pode até sentir-se ofendido com a abordagem deste assunto. E que a atividade sexual despende de muita energia e podendo até ser prejudicial em doentes mais debilitados. Ora, isto não podia ser menos verdade, aliás, só que infelizmente muitos de nós ainda acreditamos nestes preconceitos. E claro, os tabus dos doentes, que muitas vezes também é um grande entrave para que este assunto seja abordado. Muitas das vezes os doentes têm vergonha de abordar o tema, até por causa da sua educação sexual, que muitas vezes é praticamente inexistente, sentem-se culpados porque afinal de contas têm um cancro e deviam estar preocupados com o seu problema de saúde e não com a sua sexualidade. Muitos deles também pensam que já não têm idade para pensar neste assunto e têm algum receio de serem considerados pervertidos por causa de estarem preocupados com um assunto que supostamente não é importante. Muitos deles não conhecem alternativas para os seus problemas e por isso muitas vezes também desistem de procurar ajuda. Também muitas vezes devido às suas limitações físicas e a falta de privacidade. Não nos podemos esquecer que o doente oncológico fica muitas vezes debilitado, independentemente da sua idade, e que precisa muitas vezes de ajuda para ser cuidado. E muitas vezes ficam na casa de familiares, na casa de filhos ou até em instituições onde a privacidade muitas vezes é inexistente. E claro, a falta de resposta por parte de profissionais de saúde, o facto de nós não conseguirmos responder a estas questões, o facto de nem sequer abordarmos o assunto, faz com que o doente se iniba. E claro está os nossos próprios tabus. Muitas vezes é a falta de informação sobre alternativas terapêuticas. Isto é o que a maioria dos colegas me diz, que se não tem informação nem formação sobre o assunto, como é que vai fazer a pergunta? Porque depois vai abrir toda uma caixa de Pandora, a qual não vai saber lidar e não vai conseguir ajudar o doente. E muitas vezes desistem de perguntar. Muitos de nós também sentem desconforto sobre o tema, desconforto com a linguagem sexual, consideram o assunto inapropriado e muitas vezes têm receio de ofender o doente. E claro, o fantasma de todos nós, o pouco tempo disponível com o doente, que tantas vezes falta para coisas tão importantes e tão básicas, por isso facilmente a sexualidade passa para segundo plano. O que acaba por acontecer é este cenário. Temos um doente que espera que nós façamos a questão e temos um profissional de saúde a pensar que, bem, se ele não pergunta é porque não há problema, por isso eu também não me vou atrever a perguntar. E acabamos por ficar aqui muitas vezes no impasse, onde acabamos por não conseguir ajudar ninguém. Ora, inerente ao tudo rosa, este slide, o que eu vou dizer é muito do que já foi dito, mas não podia deixar de o trazer, que sem dúvida é muito importante para consciencializar para a prevenção e diagnóstico do cancro da mama. É uma doença que atinge um órgão cheio de simbolismo e que sem dúvida afeta imenso as mulheres e os homens, mas principalmente as mulheres. E porquê? Devido ao simbolismo que a mama tem de feminilidade, beleza, afeto, maternidade, vida, colo, sensualidade, sexualidade e prazer. Ora, e quais são as alterações provocadas por esta doença?
Temos alterações anatómicas, alterações físicas e temos também os efeitos adversos dos tratamentos. Para começar pelas alterações anatómicas, temos então a mastectomia radical, a mastectomia bilateral, a tumorectomia. Causas fisiológicas, temos as oscilações de peso, quer o ganho, quer a perda de peso, a diminuição ou a ausência de lubrificação e a alteração da sensibilidade. E claro, os efeitos adversos dos tratamentos que são bem conhecidos por todos nós, como seja as radiodermites, as náuseas e os vômitos, a alopécia, cansaço, que inevitavelmente interferem com o líquido. Agora tenho aqui uma questão para vos colocar. As alterações sexuais do cancro da mama resumem-se a esta zona do corpo? Porque muitos de nós, quando vemos uma mulher com cancro de mama, o que a maioria dos colegas me diz é que, se calhar, com mais facilidade abordam estas doentes, porque pensam logo no simbolismo da mama e em tudo o que acarreta. Só que muitos de nós esquecemos que as alterações não se resumem apenas a esta zona do corpo. É muito mais do que isso. E temos que muitas vezes ver para além daquilo que é óbvio. Por exemplo, uma doente que fez cirurgia e que está mastectomizada, claramente nós vamos nos lembrar que não temos alguma mama e que, inevitavelmente, a sexualidade será alterada. Mas quando os doentes fazem radioterapia ou quimioterapia, também esta alteração está muito presente. Por exemplo, no caso da radioterapia, provoca alterações a nível da pele e quando os doentes têm radiodermites, há vários tipos de cuidados que os doentes têm que ter que evitam a camuflagem desta amputação, fazendo com que estas doentes não consigam disfarçar a ausência de mama, interferindo logo com a sua segurança, a sua autoestima, a sua autoimagem, fazendo com que elas se inibam muito mais e não se sintam confortáveis em termos de sensualidade do seu corpo. Mas depois há aqui a tal parte que muitos de nós não nos lembramos. Muitas destas doentes, depois de fazerem cirurgia, e quando chegam para fazer radioterapia, já fizeram quimioterapia. E têm aqui todos os efeitos secundários que a quimioterapia traz. Grandes alterações a nível hormonal, alteração de hidratação da pele e mucosas, diminuição ou até ausência da lubrificação vaginal e uma grande diminuição da sensibilidade. Ora, tudo isto leva à dispareunia, o que faz com que ter relações sexuais passe a ser um momento extremamente doloroso e a evitar. Ora, e todas estas complicações ou dificuldades que podem surgir, como por exemplo uma menopausa precoce precipitada pela quimio, a diminuição da sensibilidade, a alteração da lubrificação, a diminuição da sensibilidade que leva a maior dificuldade em atingir o prazer, todas as questões que vimos anteriormente têm uma grande influência na autoimagem, autoestima, libido e o funcionamento sexual. Ora, levando a que estas mulheres tenham um grande interesse a nível sexual e que leve, inclusive, até ao evitamento sexual, porque a frustração é muito grande, não só pela alteração da sua imagem e por toda a sua incapacidade de conseguirem atingir o prazer e voltarem a ter a sensibilidade que tinham antes. Porque o que antigamente era prazeroso passou a ser penoso. E agora quero-vos sensibilizar para outra questão. E as alterações sexuais do cancro resumem-se apenas à região da mama, que foi aquilo que falámos até agora, e à região pélvica. A mama foi tudo aquilo que nós vimos até agora e vejo que muitos dos profissionais são tão sensibilizados para esta questão da mama, ter as suas interferências a nível sexual. A nível pélvico é também inevitável. Mas será só aqui que nós encontramos estas alterações? E a resposta é não. Vou-vos dar alguns exemplos muito breves que nem sempre nós nos lembramos. Por exemplo, um doente de otorrino tem uma halitose intensa. Já imaginaram tentar beijar alguém com uma halitose intensa? Ainda por cima o beijo que é tão importante na questão dos preliminares. Certamente o beijo deixa de ser um prazer para chegar até a ser motivo de repulsa. E nós vamos ver muitas vezes isto no companheiro ou na companheira. Ou, por exemplo, terem nutrismos após realizarem radioterapia e nem sequer conseguirem abrir bem a cavidade oral. Por isso, as carícias orais e um beijo tornam-se impossíveis de concretizar. Ou, por exemplo, a nível de metástases ósseas, saber qual é que são as posições que nós podemos adequar para poder ter uma relação sexual como nós a conhecíamos antes. Ou, por exemplo, efeitos secundários da quimioterapia, impedimento do tipo de tumor e que podemos sofrer náuseas. Muitas vezes o cheiro ou o perfume do nosso companheiro pode até ser afrodisíaco. Mas se nós estivermos a passar por todos estes efeitos secundários, não só deixa de ser afrodisíaco, como passa até a ser mais uma vez algo que nós vamos repelir e que não toleramos. Por isso, interfere ou não interfere com a nossa função e desejo sexual? Sem dúvida. Por
Por isso, depois disto, eu acho que é importante retermos que uma sexualidade gratificante não se esgota com a interação genital e que o prazer não se resume às zonas erógenas óbvias. Há todo um corpo para descobrir e muitas destas pessoas passaram a vida inteira a explorar as mesmas zonas do corpo e agora, sem dúvida, é muito difícil redescobrir tudo o resto. Mas pode muitas vezes até ser gratificante, mas aí também é muito importante aqui fazer um pouco de trabalho de educação sexual para adultos com estes doentes para que realmente possam redescobrir o prazer. Ora, e perante estas situações, o que é que nós profissionais de saúde podemos fazer? Então, a sugestão de algumas atitudes que nos podem facilitar a abordagem ao doente, como não ter uma atitude livre de juízos de valor, não julgar o doente nem ninguém, não banalizar o tema, não usar calão ou frases feitas, falar com o tema com naturalidade, ou seja, dizer que este tema é tão importante como o doente dormir bem, comer bem, ter um trânsito intestinal regular, não ter medo de usar a linguagem sexual, chamar as coisas pelos nomes e sempre que possível dar informação sobre as terapêuticas disponíveis. E claro, sempre que possível encaminhar para uma equipa multidisciplinar de oncossexologia, que é constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. Mas também sei que em muitas das instituições esta equipa não existe. Que eu tenho conhecimento, só existe por enquanto no IPO de Lisboa e no IPO de Coimbra. E o que é que nós podemos fazer? Podemos sempre manter as atitudes que eu vos sugeri anteriormente, sem dúvida vão se facilitar para que o doente se sinta à vontade para falar sobre o assunto. E é uma forma de nós mostrarmos ao doente que pode falar sobre o assunto, que é um assunto bastante válido e que merece a sua preocupação e a nossa atenção. E sempre que possível, encaminhar para algum profissional que faça aconselhamento sexual. Tentar falar sempre com alguém mais sensível ao tema, que vocês conheçam, mas não seja recomendarem alguém até fora da instituição para que o doente não fique sem resposta. E eu agora aqui, muito brevemente, vou-vos mostrar 4 situações que podem acontecer. Foram situações que aconteceram ao longo da minha experiência. Isto é apenas uma sugestão de abordagem, como é que podemos falar com o doente. A única coisa que vai variar vai ser as diferentes respostas. Por exemplo, quando nós falamos com o doente sobre os tratamentos e dizemos que a sua sexualidade pode sofrer alterações devido aos tratamentos, sentir dificuldades, fale connosco, há sempre uma solução. E muitos de vocês pensam que a resposta clichê vai ser: eu agora não me interesso por este assunto, eu quero é tratar-me. Mas acreditem que a resposta muitas vezes é diferente disto. Como, por exemplo, a minha sexualidade muito não é prioridade, mas é bom saber que posso falar deste assunto caso surja alguma dúvida. Ou ouvirem que ainda bem que abordaram o tema, isto significa que não é errado e que eu também posso estar preocupado com a minha sexualidade. Ou surpreendam-se e podem inclusive ouvir um doente dizer que finalmente alguém aborda este assunto. Talvez alguém me possa ajudar para as dificuldades que tenho sentido. Agora, pensem nestas 4 situações que vos podem surgir e que foram as mais frequentes ao longo da minha experiência. Se vocês decidissem não perguntar, havia pelo menos uma pessoa que vocês não tinham conseguido ajudar. E acreditem que mesmo a primeira que vos diz que não está interessada e que se quer focar nos seus tratamentos, mais tarde vai se lembrar da vossa abordagem e vai perceber que este assunto é importante e que vai poder abordar com algum profissional de saúde que se sinta confortável. Por isso, a mudança está nas mãos dos profissionais de saúde, não tenham dúvidas. E que todos nós somos agentes de mudança. Eu própria já tive muitas vezes dificuldade e receio em abordar este assunto. E de todas as vezes que eu achei que não era adequado, ou que estava em volta também dos meus preconceitos, fui sempre surpreendida pela positiva. E é isso que faz com que eu invista mais nesta área e tento sempre incentivar os colegas a nunca deixarem de perguntar, mesmo quando acham que não é o ideal. Por isso, despeço-me agora com esta frase. Quero-vos deixar aqui o meu e-mail e também o nome da minha página. Na minha página eu tenho a abordagem do assunto da sexualidade de uma forma generalista, mas também a oncossexologia em específico. Sintam-se à vontade para fazerem questões ou se tiverem alguma dúvida, espero que o conteúdo que eu também lá partilho vos ajude. Mas que, acima de tudo, todos ficamos sensíveis a este assunto. E acho que só o facto de hoje haver aqui este tema, a oncossexologia, eu tenho a certeza que é um pequeno, grande passo para que comece a haver mudanças na consciência de todos nós na abordagem ao doente. Obrigada. Mais uma vez quero agradecer a todos os preletores pela vossa participação e apresentação. Para todos os participantes, espero que tenha sido um momento enriquecedor, tanto a nível profissional para alguns, como a nível pessoal também. Gostava de destacar aqui então a importância do trabalho desenvolvido no nosso hospital, mas também no Hospital Lusíadas Porto, apresentado pela doutora Ana Arosso. Conseguimos ver aqui algumas relações de semelhança. E gostava ainda de destacar a repercussão que o cancro do útero poderá ter, tanto fisicamente como psicologicamente,
igualmente no homem e na mulher, e a abordagem também da vida sexual neste tipo de situações clínicas, que por vezes fica esquecido, mas tem bastante relevância. Vamos passar então agora aqui para o espaço de algumas questões que foram colocadas ao longo das apresentações. Temos para a doutora Ruth Branco uma questão. Então, muitas senhoras recorrem ao privado por inexistência de médico de família, mesmo sem o HPV, mas com a eletrocoagulação realizada, com que frequência deve ser realizada uma nova citologia? Não a estamos a ouvir, doutora, tem o microfone desligado. É suposto que uma eletrocoagulação possa ser realizada no contexto de uma lesão de baixo grau. Não, nós não sabemos o motivo da realização dessa eletrocoagulação. Se assim for, pronto, foi o que apresentámos na nossa sessão, essas doentes deverão voltar ao rastreio normal. Na eventualidade de ser por uma lesão de alto grau, à partida não deveria ser uma eletrocoagulação realizada, e aí sim, a realização anual durante 20 anos. Ok, muito obrigada. Para a doutora Ana Aroso, temos a seguinte questão. Existe a possibilidade ou alguma forma de realizar o rastreio do HPV no homem para detectar a presença do vírus? Não. Se houver lesões penianas ou do escroto ou da região pélvica, pode-se fazer uma biópsia das verrugas, não é? Mas não há um método de rastreio que a gente diga de ano sim ou ano não, ou de 5 em 5 anos, vem ao médico tentar ver se sim ou não está infectado com HPV. Esse método não existe para o rapaz. Muito bem, obrigada. Ainda outra questão para a doutora Ana. Tendo em conta a possibilidade de relação do HPV com o cancro do esófago e outros, é feita alguma pesquisa deste vírus a quando o diagnóstico destes cancros? E uma vez tratados, devem continuar a ser realizadas pesquisas? Se sim, com que frequência devem ser realizadas? Ora bem, eu sou ginecologista, não sou oncologista e muito menos dessa área, mas é assim, quando há suspeitas, quando há queixas, é feita uma endoscopia, não é? Mete-se um tubinho pela boca para ver todas as áreas que se vai vendo no televisor, todas as áreas suspeitas são biopsadas e é nessa biópsia que vai, de facto, o diagnóstico de células alteradas e alteradas por HPV e em que é feita a genotipagem desse HPV. Também o follow-up dessas patologias passam exatamente por fazermos de X em X tempo uma nova avaliação de toda essa zona, ou de acordo com o estadiamento que foi feito anteriormente, só com endoscopias ou com outro tipo de exames, para ver se sim ou não essa infecção persiste. Mas não há um teste de rastreio tão fácil como existe no cancro do colo do útero. Está bem? Esse é muito facilmente acessível e temos, de facto, protocolos bem organizados no sentido do seu despiste. É diferente. Por último, temos só uma última questão. As raparigas vacinadas com uma dose de Gardasil 4 e uma dose de Gardasil 9, deve ser repetido o esquema de Gardasil 9? Não sei se as minhas colegas preferem explicar. Os esquemas devem ser completados, quer dizer, tal como vemos agora nas vacinas do Covid, muitas vezes precisamos de uma segunda dose e de uma terceira dose. O que nós sabemos é que as raparigas ou os rapazes que tiveram a vacinação completa com o Gardasil 4 podem fazer a vacinação completa com as 3 doses do Gardasil 9. Se ambas estão interrompidas, devem tentar fazê-la completa agora já com a 9, né? Que agora é que estamos a usar. Não sei se as minhas colegas querem acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Só salientar que o que estava preconizado é, ao fim de 12 meses da vacinação completa com Gardasil 4, então fazer a inoculação com Gardasil 9. É a única coisa que está também mencionado na CDC. Muito bem, obrigada. E por último, para a enfermeira Catarina, qual é que foi o maior desafio na implementação da consulta de oncossexologia?
Eu não consigo dizer o maior desafio, porque são vários e continua a haver muitos desafios. O facto de sermos uma equipa multidisciplinar e estarmos presentes um enfermeiro e um médico de todas as especialidades do IPO, torna-se às vezes um bocadinho difícil conjugar toda a gente. Nós temos reuniões mensais, onde tentamos todos estar presentes, nem sempre é possível. Alguns de nós fazem turnos, como é o meu caso, e nem sempre é possível estarmos presentes nestas reuniões, onde nós não só debatemos casos clínicos que muitas vezes levamos a reunião porque não conseguimos resolver sozinhos, não é? E por isso é que existe uma equipa, porque sozinhos muitas vezes não conseguimos fazer a diferença e todos juntos, sem dúvida, conseguimos ajudar o doente. E por vezes pode se tornar um bocadinho difícil conjugarmos a todos, mas dentro do possível há sempre um grande esforço da equipa para acontecer. O nosso objetivo é, acima de tudo, ajudar os doentes e também promover a partilha com os restantes profissionais, e também estamos a organizar sempre alguns pequenos webinars e algumas partilhas nesse sentido. Mas penso que a principal dificuldade é, de facto, conseguir reunir a equipa e, sem dúvida, isso causa um bocadinho de transtorno para ter a opinião de toda, às vezes, mas consegue-se. Ok, muito obrigada. Vou passar então a palavra à minha colega enfermeira Catarina Geraldo. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer a presença a todos vós. Sou a enfermeira Catarina Geraldo e exerço funções no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Amadora Sintra. Vamos então dar início à última mesa do nosso webinar, dominada por outros olhos. Enquanto comissão organizadora, era um propósito nosso que este evento, para além de ser direcionado a todos os profissionais de saúde, incluísse também a população em geral. Deste modo, decidimos convidar duas personalidades que desempenham um papel ativo de sensibilização e prevenção do cancro da mama. Marisa Seita frequentou o curso de escultura, foi fotógrafa de modelos, mas foi aos 18 anos que descobriu a sua grande paixão, tatuar. É ativa nas redes sociais, onde promove a autoaceitação e igualdade. Através do seu talento, ajuda mulheres mastectomizadas a recuperar a sua autoestima e confiança. Irá falar-nos como surgiu o seu projeto Mamilos Sobreviventes e o impacto que tem em cada mulher que tatua. A nossa última convidada é a Joana Cruz, uma das vozes mais conhecidas do país, locutora da rádio RFM. É sem dúvida uma mulher com garra que venceu recentemente a luta contra o cancro da mama. Será um testemunho na primeira pessoa, desde o processo de diagnóstico, passando pelo tratamento até ao momento atual. Passo então a palavra à Marisa Seita. Olá, estão a ouvir? Sim. Boa. Isto foi assim tudo improvisado, mas espero que vocês me estejam a ouvir. Sim. E queria muito agradecer o facto de estar presente aqui nesta conferência, neste webinar, principalmente porque estamos a quebrar umas barreiras muito giras entre arte e medicina e orgulho-me muito disso, fico muito contente. O meu nome é Marisa Seita, sou tatuadora e quando abri o meu estúdio em 2015, que se chama Ink and Wheels, em Lisboa, procurei um serviço diferente para ter, para além da arte de tatuar bonecada, frases e seja o que for, fui procurar algo assim diferente e que conseguisse ajudar a mulheres, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que podemos fazer, é tentar ajudar os outros. E eu tentei perceber com a minha arte e com o meu trabalho o que é que eu poderia fazer eventualmente. E quando abri o estúdio percebi que, depois de muita pesquisa, percebi que havia um tatuador na Austrália que fazia este trabalho de reconstrução de mamilo, ou seja, para pessoas que sofreram a mastectomia e que ficaram sem mamilo ou com um mamilo parcial ou simplesmente não, pronto, mesmo com nada. Ele fazia em tatuagem a reconstrução do mamilo. E quando me apercebi que isso era possível e que eu conseguiria fazer aquilo, fiquei super curiosa para experimentar e, na verdade, até eu iria fazer como um serviço, como outro qualquer na minha loja. A verdade é que depois de conseguir a minha primeira cobaia, que era a mãe de uma amiga que tinha sofrido cancro de mama, que se disponibilizou para ser a minha cobaia,
eu com muitos nervos, ela muito tranquila, mas eu com muitos nervos, estive a experimentar então a fazer a tatuagem. Basicamente eu dizia-lhe, olha, é assim, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, obviamente não vai pagar nada, você é a minha cobaia, eu só espero que corra bem, e ela super a acalmar-me. Tenho muito a agradecer a essa pessoa, porque ela própria disse, Marisa, eu não tenho nada, qualquer coisa que seja melhor do que o que eu tenho agora, que é nada, vai fazer uma grande diferença. Então isso deu-me assim, inspirou-me imenso, e deu-me assim aquela confiança então para experimentar a tatuar o mamilo. E a verdade é que depois de o tatuar e depois de ver a reação dela a ir ao espelho e a perceber que estava completa finalmente, fez com que eu não tivesse sequer coragem para cobrar esse serviço. E então foi a partir daí que eu decidi, ou seja, desde 2015, que decidi oferecer as tatuagens dos mamilos a mulheres que tiveram cancro de mama. Mulheres e homens, ainda não tatuei nenhum, mas obviamente se aparecerem que o farei. E para além disso, também estou a tentar agora, e já tenho 2 pessoas em espera, de pessoas transgênero também. E também estou com vontade de, obviamente, vou oferecer também esse serviço. As pessoas normalmente perguntam-me, Marisa, mas como é que tu consegues oferecer esse serviço? A tatuagem é um serviço caro, e todo o material, o nosso trabalho e principalmente serviços de estética, da parte estética da tatuagem, normalmente ainda são mais caros, porque é um trabalho, todo o trabalho é de muita responsabilidade, mas este então é ainda mais, não é? Porque estamos a mexer com a autoestima da pessoa e se correr mal, sei lá, tatuar umas sobrancelhas, uma fica para cima, outra para baixo, se não corre bem, é uma grande responsabilidade. O mesmo acontece com o mamilo. Portanto, basicamente, é assim, como é que eu hei de dizer? Eu fico super emotiva a falar destas coisas, porque já me passou tanta mulher pelas mãos que, sei lá, obviamente mexe imenso comigo. Mas as pessoas perguntam-me como é que é possível eu conseguir oferecer este serviço, sendo a tatuagem um serviço caro. Umas tatuagens pagam as outras, basicamente é isso. Obviamente, se algum dia ficar com menos trabalho, de trabalho normal de tatuagens, não me vai ser tão possível continuar a oferecer, porque eu já tentei variadíssimas maneiras de fazer parceria com tattoo suppliers, não é? Quem nos vende o material e ninguém me liga nenhuma. Mas, no entanto, por exemplo, a Uriage é uma das marcas com quem eu sou parceira e eles próprios oferecem os cremes de cicatrização da tatuagem, o Cica Creme, o Chemose, para depois hidratar a parte tatuada, e pronto, isso já é assim um passinho pequenino para conseguir oferecer ou ajudar pelo menos estas mulheres e a mim também. Em relação ao... Assim, eu espero muito que vocês tenham perguntas, porque assim, basicamente o que eu faço é isso, é oferecer este serviço, que é tatuar o mamilo às mulheres, e gostava muito que me fizessem perguntas ou alguma dúvida, o que pretenderem, estou aqui para vos responder e incentivar. Entretanto, uma das coisas que mais me perguntam é se dói. Normalmente a tatuagem nestas mulheres não dói, porque aquela parte, a pele que nós tatuamos não tem sensibilidade e acaba por ser uma tatuagem muito tranquila, muito indolor, e em cerca de 10 minutos, um quarto de hora, fazemos o mamilo e devolvemos uma autoestima assim. Vou só partilhar o vídeo que disponibilizou a tatuar. Só um bocadinho. Queria só perguntar quanto tempo depois da mastectomia que faz a tatuagem? Se tem algum tempo de intervalo, que é importante para as pessoas saberem.
Sim, é assim, normalmente eu trato a mastectomia como trato de qualquer outra cicatriz, qualquer outra tatuagem em cima de uma cicatriz. Eu peço sempre para esperarem 1 ano, para aquela pele ficar rijinha, boa e saudável, para conseguirmos então fazer esta intervenção. Porque é assim, a tatuagem acaba por ser uma ferida que nós estamos a fazer, não é? Por isso é bom a base estar saudável, estar forte, para conseguirmos então fazer a tatuagem. E sim, é 1 ano normalmente que eu peço para esperarem. Ok, e para fazer as marcações, é sempre na loja, algum e-mail? É assim, normalmente, se as pessoas forem de longe, que eu obviamente tenho mulheres que vêm de muito longe, e tanto do norte como do sul, até já vieram fora de Portugal, e compensa-lhes, porque normalmente este tipo de tatuagem é mesmo muito cara, e algumas não têm essa capacidade, e um bilhete de avião fica mais barato. Basicamente, deixei de vos ouvir. Isto está tudo a mexer. Vocês estão-me a ouvir? Sim. Sim, eu perdi, com a partilha de ecrã, perdi o controle aqui do microfone, etc. Peço desculpa. Estamos a tentar partilhar o vídeo, mas se calhar vou aqui partilhar um testemunho que disseram aqui no nosso chat, que acho que a Marisa vai gostar. Deixe-me só abrir aqui o chat para ler. Foi a Inês Brusco, agradece à Marisa, que reconstruiu o mamilo na terça-feira passada, mas que diz que reconstruiu muito mais do que o mamilo, reconstruiu a autoestima e está eternamente grata. Ai, que bom, Inês! A Inês é maravilhosa, é um exemplo. Ela tem 30 e poucos, 33, acho eu, ou 32, ela disse-me a idade. É super novinha, tem a minha idade, basicamente, e eu fiquei tão inspirada por ela, que eu fiquei mesmo apaixonadíssima por ela. Eu adorei tatuar a Inês. Ela lida com o problema que teve de uma maneira inspiradora, e eu acho que ouvi-la ia ser também muito, muito encorajador para muita gente. Já está. Nós mexemos nestas coisas, deixamos de nos ouvir. Sim. Estão a ouvir? Não. Sim, agora estou. Ok, pronto. Então agradeço mais uma vez à Marisa e passo a palavra à Joana Cruz. Olá, bom dia, Joana. Olá, muito bom dia. Creio que me estão a ouvir. Bom dia, bom dia. Sim, estamos a ouvir, Joana. Estão a ouvir? Pronto. Bom dia, tudo bem? Espero que estejam todas bem. E não sei se há algum mote de pergunta que me queira fazer, ou se é só para dizer coisas sobre todo este processo. Não sei qual é que, se tem algum ponto de partida que gostasse que eu abordasse. Claro, que partilhasse um bocadinho da sua história, desde o início do diagnóstico, que pelo que eu sei foi basicamente muito preventivo, foi precoce por causa do autoexame, etc., que é um ponto importante. Acho que é importante dar destaque a essa situação, e depois as fases de tratamento e como é que está atualmente. Ok. Então, foi de facto um autoexame, não é? Acabou por ser uma coisa que é o que estamos a chamar muita atenção sempre, não é? Para as pessoas estarem atentas ao seu corpo, porque melhor do que ninguém nós conhecemos o nosso corpo e as suas alterações, e de facto nunca descurar essa situação e não adiar, tipo, se sentimos, que foi o meu caso, não é? Senti assim tipo uma borbulhinha por baixo da pele, não era uma coisa que fosse visível à face, foi mesmo ao toque que senti ali uma ervilhazinha e quis imediatamente ir ver o que se passava, não deixar para depois, à espera que desinchasse ou tudo mais, e portanto na pressa de querer marcar um exame, acabei por marcar num consultório onde eu nunca tinha ido, não era onde eu regularmente fazia as mamografias, as ecografias, portanto
mas foi o que mais depressa me recebia no estado de ansiedade em que eu estava, para perceber o que é que se passava. E foi na altura que me deram um diagnóstico de, claramente, as palavras foram, na ecografia, não é cancro, isto é um quisto, vigie daqui a 6 meses, volto a repetir os exames. E eu aliviada fiquei, sim senhor. É claro que, e felizmente depois desse dia, nas 3 semanas seguintes, o que aconteceu foi a intuição a falar mais alto, e muitas vezes eu ouvia ou pensava na palavra repete, e portanto achava aquilo meio descabido, tipo, mas eu já estou descansada, já fiz o exame, está tudo certo, só que se deitava-me à noite, sentia uma efervescência naquele sítio, e eu assim, bolas, isto está a ser por demais incomodativo para eu não ir repetir o exame e para não fazer uma mamografia, porque pensei, bem, radiações e tal, vou fazer só a ecografia. E de facto aí depois, já no laboratório onde eu costumava fazer, na clínica, de facto o médico diz-me, eu não sei se isto é um quisto, surgir uma ressonância e uma biópsia. E pronto, a partir daí então desencadeia-se todo um processo rapidamente de perceber que de facto tínhamos ali um triplo negativo agressivo, BIRAD 4B, acho eu, que era assim uma coisa do género, e quando começo os tratamentos, felizmente, na PET, a análise que dá é que ele está confinado, portanto está mesmo só na mama, tinha tudo para correr bem, assim o médico me disse logo de início, e começo os tratamentos. O meu protocolo foi de 12 mais 4, as 12 semanais e as 4 quinzenais, e pronto, e assim fiz durante alguns meses. Houve ali uma paragem por causa de níveis de sangue, apesar de eu me sentir absolutamente incrível e ótima durante todo o processo, nunca tive nenhum efeito secundário que se dizia, podes ter isto, podes ter aquilo outro, e eu pensava sempre, não vou ter, e não tinha. E portanto a única coisa que aconteceu foi realmente o corpo, às tantas de tantos tratamentos seguidos, coitadinho, pediu só 5 minutinhos para respirar, e pronto, foram 5 minutos que foi um mês, não é? Eu todas as semanas a sentir-me impecável, a chegar com uma hemoglobina de 7,5, dizia, estou ótima, mas não está cansada? Perguntavam as enfermeiras, e eu, não, estou ótima, porque é que eu não posso fazer? Não pode ser, temos de ter aqui um nível mínimo. Muito bem, pronto, e depois disso retomo os tratamentos, os últimos 4 tratamentos e a cirurgia já foram então feitos no IPO, e também foi todo um processo absolutamente tranquilo e incrível, enfim, desde o pessoal médico. Eu fui acompanhada primeiro nos Lusíadas e depois no IPO, todo o pessoal médico, tudo absolutamente incrível. E a minha partilha depois nas redes sociais acontece logo desde o primeiro momento, porque eu pensava, não posso desaparecer da RFM durante meio ano sem dizer nada, e senti logo uma onda imensa de calor e amor e carinho das pessoas, e depois acabou por ser uma troca, não é? Porque eu partilhava as coisas que ia passando, como as ia passando, e muita gente de volta a dizer-me, olha, está a ajudar muito no processo, a aliviar aqui um bocadinho a carga, porque é o que eu acho muito, não é? Se nós, se já é o que é, já tem esta carga, nós temos é que o mais possível aliviar e pensar que a coisa se calhar vai correr melhor do que se estava à espera, e isso por aí também passou muito a questão. Eu acho que foi a forma como eu me sentia bem, que tinha a ver com as perucas, com as sobrancelhas, as pestanas, portanto essa partilha que eu fiz da questão de podermos ter uma série de recursos à nossa volta que nos permitem estar com o aspecto que nós queremos estar, e não tem que ser necessariamente pôr uma peruca ou fazer alguma coisa sobre isso. Há pessoas que podem não se sentir bem com uma peruca, preferem pôr um turbante, um lenço, preferem não pôr nada, portanto isso aí eu sempre disse que não havia uma fórmula certa. E depois, quando fiz a operação, felizmente não precisei do serviço da Marisa. Eu na verdade até achei que ia ser tudo normal. Aliás, a minha companheira de quarto, a Sandra, a dizer-me que a médica disse que vai tirar o mamilo, e eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu assim, não, pois a mim não vai acontecer nada disso, eu não vou tirar mamilo nenhum. No final da operação, o Dr. Vargas me disse a dizer, olha, salvei-lhe o mamilo, e eu, como assim? Não sabia que ele estava em risco. Pronto, ok, então poderia ter realmente acontecido, e ainda bem que há pessoas como a Marisa que têm essa arte toda na ponta dos dedos para nos dar de facto essa ilusão 3D de que lá está, e não é? Visualmente acaba por ter outro impacto, portanto
é de facto um contributo incrível também para muita gente que precisa neste processo. E pronto, neste momento estou ótima, já aqui com uma hemoglobina A12, que fiz ontem umas análises só para perceber como é que a coisa está e, portanto, sinto-me lindamente, felizmente muito igual a como me senti em todo este processo e só quero passear contigo, amar e ser feliz. Tiriririri. Pronto, no fundo, o que eu tento transmitir às pessoas e a muita gente não tem que ser uma coisa tão pesada quando o diagnóstico é feito, andando mais para trás. Muita gente vou ter que fazer uma biópsia, eu digo, não tem que ser sempre alguma coisa, andando mais para trás. Temos que estar atentas e não descurar e não deixar passar ainda um bocadinho mais atrás, não deixar passar aqueles exames de rotina que têm que ser feitos, mamografia, ecografia, em conjunto, não vive sem o outro, há coisas que se veem num que no outro não se vêem e não podemos deixar passar, como eu ainda vejo pessoas, quando eu por acaso pergunto, tens feito, por acaso não vou há 2 ou 3 anos, não tenho tido tempo, e eu digo sempre, pois não tens tempo agora para ver a tua saúde, depois não queiras ser obrigada a ter tempo para cuidar de ti porque não fizeste uma prevenção a tempo e as coisas podem ser tão diferentes, não é? Se eu tivesse só ido repetir o exame em julho, em vez de o ter repetido no próprio mês de dezembro, que foi quando fiz o diagnóstico de que algo não estaria bem. E pronto, muito resumidamente, é isto que se passa. Joana, apesar da sua experiência ser tão positiva e levar as coisas com uma energia super positiva, vê alguma diferença na sua vida, vê a vida com outros olhos, porque é comum um doente oncológico, depois de passar por um diagnóstico, um tratamento, no seu caso, cura, não é? Existe alguma diferença? Aqui a diferença que há é, como eu costumo dizer, eu já vi a vida com muito bons olhos antes, não é? E aqui algures ter-me-ei distraído aqui com qualquer coisa, o que realmente ainda reforço mais, na verdade, acho que acaba por ser um reforço deste desafio que me foi apresentado, é que nós de facto temos que fazer o mais possível, e eu acredito muito nisto, e os médicos já começam a ter alguns estudos, e são sempre os médicos mais céticos, não é? Da questão emocional, da forma como a questão emocional nos afeta fisicamente e eu acredito muito que nós criamos, não é? Para nós algum tipo de doenças porque alguma coisa não está bem connosco e já começa a haver então estudos nesse sentido que quando emocionalmente podemos estar mais fragilizados, ou assim, o sistema imunitário pode ser afetado e permitir que de facto se desencadeiem processos de doença e portanto aqui o que me leva a ver a vida é o mais possível eu estar bem comigo, porque é o que eu digo sempre, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a Marisa é a pessoa mais importante da vida dela, a Vera é a pessoa mais importante da vida dela, a Ana Vilela é a pessoa mais importante da vida dela, cada um de nós é a pessoa mais importante do seu mundo. A partir daí, depois então estão os outros e nós temos é que estar bem primeiro e sempre connosco próprios e nunca descurar, porque não é muita gente, então fui mãe agora, não sei o quê, portanto vira-se para as crianças depois às vezes também não estão bem porque os pais não estão bem, não é? E portanto se isso depois se transporta para um campo da saúde, então ainda mais complicado fica. Portanto, o mais possível a pessoa estar feliz e consciente de si própria e a ouvir muito a intuição, porque de facto o sexto sentido existe, de certeza, e não é por acaso, é mesmo para nos dar essas ferramentas de alerta e nós sabemos sempre, se nos ouvirmos com calma, sabemos sempre o que é o certo a fazer. Obrigada. Tenho aqui umas questões para a Marisa. Quando decidiu utilizar a sua profissão para ajudar as pessoas, o porquê de escolher tatuar os mamilos e o que significa para si, como mulher, ter o poder de ajudar outras mulheres? Lá está, como eu disse há pouco, eu comecei a fazer este trabalho exatamente porque senti que queria usar a minha arte para ajudar os outros. E lá está, vai muito de encontro. A minha maneira de ver tudo à minha volta vai muito de encontro com a Joana e ainda não a tinha conhecido assim, digitalmente falando. Havemos
que nos conhecer pessoalmente, de certeza. Aliás, já temos uma conversa agendada. Que é exatamente isso, que é, eu estava bem comigo e felizmente, lá está, o trabalho que eu faço no meu Instagram de ser uma pessoa super positiva, tanto body positivo como soul, como alma positiva, fez com que eu não cabia dentro de mim só, eu tinha que dar também às outras pessoas à minha volta e mesmo que não as conhecesse, tentar arranjar uma maneira de fazer algo bom e que fizesse a diferença na vida das pessoas. Obviamente, uma tatuagem faz uma grande diferença na vida das pessoas, esta faz muita diferença mesmo, principalmente na autoestima, que foi uma coisa que sempre, quando eu era miúda, sempre sofri muito com isso. E quando consegui aceitar-me, quando consegui gostar de mim, tentei arranjar algo que ajudasse as outras pessoas, principalmente as mulheres, que nós temos este problema sempre de autoestima, é uma coisa que, não sei, é normal, eu acho que não há uma única mulher que se sinta mesmo, meu Deus, estou maravilhosa, vamos a isso, desde sempre, não é? Não, há sempre uma fase da nossa vida que estamos com a autoestima um bocadinho em baixo, e normalmente é sempre as adolescências e isso. E pronto, e eu comecei a fazer este trabalho exatamente por isso, não cabia em mim, tinha que dar aos outros e senti que este seria a melhor maneira de o fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam-me se eu tive algum caso da minha família que me fizesse ver este assunto com mais sensibilidade ou dar mais atenção a este assunto. Não tive mesmo nenhum, foi mesmo uma coisa que se me deu e que, pronto, senti mesmo que tinha que o fazer. A outra pergunta era? Outra pergunta, se existe alguma tinta específica e alguma contraindicação para tatuar o mamilo? Não existe nenhuma contraindicação e a tinta é exatamente igual a qualquer outra tinta de tatuagens. Ok, não temos mais questões. Quero então fazer um agradecimento especial à Marisa, uma vez que o seu trabalho ajuda as mulheres com cancro da mama a diminuir o impacto da doença na qualidade da sua vida. À Joana Cruz, agradecer por partilhar a sua história, o seu positivismo, que acho que é uma lufada de ar fresco para todos os doentes oncológicos que estão a passar por esta situação. E é também um testemunho de esperança, e acho que isso é muito importante. Obrigada. Obrigada também. E um beijinho a todas. Um beijinho, muito obrigada. Obrigada por este momento de partilha. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada, beijinho. Parece, obrigada. Terminamos então o nosso webinar. Agradecer antes de mais a todos os que estiveram presentes, a todos os coletores que tiraram um bocadinho de tempo para estar connosco, realmente foi muito importante e o sucesso deste webinar só foi possível convosco. Dizer que realmente, numa generalidade, neste webinar, o que nós conseguimos extrair é que realmente a prevenção acaba por ser a arma. Eu diria não no sentido negativo, mas no sentido positivo que nós temos na atualidade e que devemos realmente utilizá-la para prevenir tanto o cancro do colo da mama como o cancro do colo do útero. Obviamente que aqui o facto de termos um testemunho como a Joana Cruz, como já foi dito, acaba por ser ainda um positivismo maior, porque foi um caso de sucesso e obviamente sendo uma figura pública acredito que às vezes a pressão seja relativamente maior, porque uma coisa é estarmos em anonimato, não é? Outra coisa é sermos figura pública e isto ser exposto numa globalidade e a Marisa realmente que nos traz aqui, eu diria que uma nova esperança para as mulheres que sofreram, por exemplo, mastectomia, que muitas das vezes a mama é um simbolismo de feminismo, não só de sexualidade, até mesmo ao nível do próprio ato sexual e que muitas das vezes acaba por ser, diria que um motor para um caráter depressivo na mulher oncológica e que obviamente é mais do que normal. Mais uma vez, faço um agradecimento a todos que estiveram presentes. Eu sou quase a menina dos agradecimentos, à menina das alianças, sou a menina dos agradecimentos, porque realmente só foi possível pela vossa presença. Mais uma vez, um muito obrigado por parte da equipa organizadora. Agora eu sou menina. Bom dia a todos. A Magda é a menina das alianças, sou menina dos certificados, portanto, a todos os participantes, o nosso muito obrigada. Receberão
ainda hoje ou amanhã um e-mail que pode sempre ir parar ao lixo ou ao spam, já sabem que é esse, se não. Nesse e-mail tem um link para responderem a um questionário de avaliação do nosso webinar e no fim podem descarregar o certificado de participação. Mais uma vez, muito obrigada e até à próxima. Continuaremos então com os nossos eventos. Obrigada. Obrigada. Até qualquer dia.